Está gravando, né? Sim, vou fazer um vídeo sobre o Homem-Aranha, né? Por que que eu vou fazer um vídeo sobre o Homem-Aranha? Porque ele é o meu herói favorito da Marvel. Eu me inspiro nele. E também porque eu quase não faço nenhum vídeo falando sobre a Marvel, né? Até porque a Marvel ela não tá tão defeituosa. Quer dizer, ela fica sendo reiniciada sempre. Sempre querendo que os personagens ficassem na mesma, né? Mas pelo menos eles não ficam matando outros personagens que não precisam morrer, né? Enfim, a Marvel está se destacando com vários heróis, tipo os Vingadores, né? Os X-Men e, é claro, alguns outros heróis solos, mas que tiveram seu destaque, como o Demolidor, o Quarteto Fantástico, o Punho de Ferro e, é claro, os Guardiões da Galáxia. Não são equipes solo, se é uma equipe, mas eles não eram tão conhecidos até eles ganharem o seu live action, mas minha mãe adora. Mãe, veja esse vídeo, é pelos Guardiões da Galáxia. Enfim, a história vai contar sobre o Homem-Aranha, que é um dos heróis mais queridos e adorados da Marvel, criado por Stan Lee junto com seu parceiro Steve Ditko, que tinha falecido um pouco antes do Stan Lee, acho que até antes mesmo, fazendo com que o Stan Lee fosse encarregado do personagem e de muitos outros heróis que a Marvel já criou, exceto o Capitão América, que já era outra coisa. Então, a história conta de Peter Parker, um rapaz tímido e não muito sociável, que é mais dedicado aos estudos, né? E não tinha tantos amigos, e ele era sempre zoado, sofrendo bullying pelos valentões, como esse idiota aqui chamado Flash Thompson. Na moral, não sei porque as pessoas chamam ele de Flash, sendo que o Flash é da DC e não da Marvel. Não é da Marvel, então vou chamar só de Thompson, ou quem tiver a mente mais sã, ou chama de Thompson idiota, porque os valentões são idiotas. Esse é o Thompson idiota, não é o Flash, é o Thompson idiota. Mas apesar disso, ele era feliz, porque ele tinha uns tios amorosos, né? Tio Ben e tia May, porque os pais do Peter tinham morrido quando ele era criança e ele foi criado pelos seus tios que o amaram e cuidaram dele como um filho. E é claro que também tinha um amigo, que era Harry Osborn, que apesar de ser o garoto mais rico da cidade, ele nunca ligou muito para isso e ele e Peter sempre se deram bem, apesar das suas diferenças sociais. Porém, um certo dia, Peter foi picado por uma aranha radioativa e ele não sabia o que estava acontecendo, mas de repente ele estava sentindo algo estranho no seu corpo e ele estava conseguindo escalar as paredes, ou seja, a picada de aranha lhe deu poderes de aranha, isso você já sabe, né? Onde ele podia escalar as paredes, ter um sentido aranha que avisa ele do perigo e também uma super força que quebra tudo. Ele podia se vingar dos valentões. Mas não, o lançador de teias ele fez porque ele não lança teias pelas mãos não, como vocês viram nos filmes. Ele criou esse artifício que faz com que ele disparasse teias pelos atiradores que tem nos pulsos. E foi aí que então ele se transformou no Homem-Aranha. E você achou que ele ia começar combatendo o crime, né? Não, não. Ele já começa querendo ganhar dinheiro numa luta livre, enfrentando os mais fortes e barra pesada. E ele ganhava as lutas. O problema é que um certo dia apareceu um criminoso que passou por ele, mas o Homem-Aranha não queria saber de nada. Ele deixou o criminoso escapar e foi aí que aconteceu uma coisa. O tio Ben foi assassinado. Foi uma perda bem triste. E é claro que o Peter queria se vingar. E quando ele foi atrás do assassino, ele descobriu que este cara foi quem atirou no tio Ben. O cara que ele podia ter prendido naquela hora, mas ele não fez. Isso fez com que o Peter percebesse que com grandes poderes vinha grandes responsabilidades. E isso custou a vida do tio Ben. E foi a partir daí que, a partir daquele momento, que o Homem-Aranha se tornaria um herói que usaria seus poderes para ajudar as pessoas, se tornando o amigão da vizinhança. Sendo esse o título que é muito adorado por todos. O espetacular Homem-Aranha. Ou o incrível Homem-Aranha, para dar uma tradução mais sentido. Para fazer essa tradução mais ficar... tô engasgando com as palavras, mas eu vou postar esse vídeo de qualquer jeito. E é claro que nesse meio tempo o Peter se relaciona com a Gwen Stacy, né? Que ele conheceu na faculdade, né? E eles formavam um belo casal. E ele também estava trabalhando no Planeta. Não, no Clarim Diário. Planeta Diário com Superman, desculpem. E é claro que o chefe de lá era o J. Jonah Jameson, um cara temperamental que fica sempre berrando por tudo e ele odeia o Homem-Aranha. Sério, dá pra ver pra xícara. E por que ele odeia o Homem-Aranha? Só porque o cara usa máscara. E ele acha que qualquer pessoa que usa máscara não é um herói, sim um covarde, só porque teve um trauma de ter a sua esposa assassinada por um criminoso mascarado.
Ah, Jameson, pelo amor de Deus, né? Então você vai ter que odiar o Batman por causa disso. E é claro que o Homem-Aranha tem uma galeria de vilões, né? Porque vilões que sempre querem a cabeça do Aracnídeo, né? Mas de todos os vilões que ele já enfrentou, os que mais se destacavam eram os Sextetos Sinistros, liderados pelo Dr. Octopus, que tinham o Homem-Aranha, o Electro, o Abutre, o Kraven e o Mistério. E também o Lagarto, que na verdade era o Dr. Kurt Connors, um professor lá da faculdade do Peter que queria recuperar o seu braço perdido. Só que quando ele fez isso, ele acabou se transformando numa criatura irracional chamada Lagarto, que quer transformar as pessoas em lagartos para dominar o mundo. E é claro, o maior inimigo de todos, o Duende Verde, que quer destruir o Homem-Aranha. E ele revelou ser ninguém mais, ninguém menos que o Norman Osborn, o pai do amigo do Peter, o Harry. Só que o Norman ele nunca deu muita importância pro filho, né? Tudo que o Norman queria era ter poder e, e dominar Nova York, e ele usa a máscara do Duende Verde para terrorizar e causar pânico nas pessoas com suas bombas no formato de abóbora. E é claro que durante a luta contra o Duende Verde, o Peter sofreu duas perdas. A morte do Capitão Stacy, o pai da Gwen, que sempre acreditou no Homem-Aranha, e ele sabia que ele era o Peter. E antes de morrer, ele pede para o Peter cuidar da Gwen. E o Peter vai lá salvar a Gwen, só que o Duende Verde acabou matando ela também. E isso deixa o Homem-Aranha furioso e ele jurou que ia acabar com o Duende Verde. E durante a batalha final, apesar do Homem-Aranha odiá-lo, ele não queria matá-lo. Só que, de repente, o Duende Verde tentou matar o Homem-Aranha, mas ele foi perfurado pela sua própria nave, que tinha lâminas, e com isso o Duende Verde morre. Esse foi um peso muito duro para o Peter. 3 mortes no mesmo dia. Não foi exatamente no mesmo dia, mas enfim, foi trágico para ele. É claro, levou um tempo para ele superar o luto, até que ele se relacionou com Mary Jane Watson, que realmente gostava do Peter, né? E parecia que os dois iam começar uma nova relação, que ia aos poucos, para ele superar a Gwen. E é claro que durante o tempo que o Homem-Aranha estava ajudando os outros heróis da Marvel, como o Quarteto Fantástico, os X-Men, ele acabou fazendo parte do grupo dos quartetos, não, dos Vingadores. Dos Vingadores, tô confundindo, tá? É que eu não sou muito ligado, quer dizer, eu adoro a Marvel, mas não sou tão atentado nos detalhes, né? Então, em uma viagem deles foram para o espaço para enfrentar Thanos. E mesmo que o Homem-Aranha seja só um mortal que só tem habilidades aracnídeas, ele deu uma sova no Thanos. E é claro que ao voltar lá, o traje do Homem-Aranha estava todo danificado. E quando ele foi lá consertar ele, ele percebeu que tinha alguma gosma preta que grudou na sua roupa, fazendo com que ele ganhasse um traje preto. Onde com esse traje preto, o Homem-Aranha ficou mais forte, mais resistente e com teias ainda mais poderosas. O problema é que esse traje preto é um simbionte que afetou a personalidade do Peter, deixando ele um Homem-Aranha mais violento e sombrio. E ao perceber que isso estava afastando as pessoas que ele amava, como a Mary Jane e a Tia May, Peter se livrou do traje preto, mas ele acabou encontrando outro hospedeiro. O Ed Brook, que era um jornalista frustrado, que queria se vingar do Clarim Diário e também do Peter Parker. Foi quando eles se fundem e eles se tornam o Venom, um dos inimigos mais perigosos que o Homem-Aranha já enfrentou. E é claro que apesar dos seus altos e baixos, o Peter e a Mary Jane conseguiram se casar, vivendo felizes, né? Mesmo que às vezes nem tudo era um mar de rosas. Pois o Homem-Aranha estava enfrentando alguns outros inimigos, onde alguns deles até eram aliados, como a Gata Negra, porque ele teve um interesse amoroso breve, mas o Peter prefere mais a Mary Jane, o Duende Macabro, uma versão mais psicopata e doentia do Duende Verde, e também o Harry, que se tornou o novo Duende Verde, pois ele queria vingar a morte do pai, achando que o Homem-Aranha era o assassino. E é claro que também tem o Carnificina, que consegue ser ainda mais perigoso que o próprio Venom. Nesse meio tempo, Peter e Mary Jane estavam ajudando o Harry a superar essa crise que ele estava tendo por ter se tornado o novo Duende Verde. Mas é claro que no final o Harry supera, mas ele acabou morrendo. O Peter perdeu um amigo que tentou matar ele só porque ele pensou que ele matou seu pai. E é claro que não podemos esquecer dos momentos felizes que o Homem-Aranha estava tendo, até ele estar sempre reiniciado, onde agora ele não é mais casado com a Mary Jane, parece que ele nunca foi casado com ela nas histórias atuais. O que já é uma sacanagem, né? E agora eles fizeram uma saga do Aranha-Verso, onde eles conhecem várias versões do Homem-Aranha. Onde as que mais está é a Gwen como a Mulher-Aranha, porque nessa versão a Gwen sobrevive, mas quem morre é o Peter.
E também o outro Homem-Aranha, que veio de uma dimensão onde o Peter existia, mas ele também morreu como Homem-Aranha. E o Miles Morales se tornou o novo Homem-Aranha escuro. Quer dizer, Homem-Aranha de roupa preta. Que tal três Homem-Aranhas? Não, dois Homem-Aranhas e uma Mulher-Aranha. Eu tenho que aprender a explicar direito. E é claro que eu ia gostar que terminasse mais com o Peter já mais feliz, adulto, responsável, casado com a Mary Jane, tendo uma filha, Mayday Parker, que poderia seguir os passos do pai para se tornar a nova Mulher-Aranha. E é claro que eu gostei mais das outras mídias do Aracnídeo. Pena que a Marvel fica reiniciando o Homem-Aranha, achando que o Homem-Aranha adolescente e sem uma vida feliz é o que acaba agradando umas crianças. Crianças mimadas de hoje em dia, isso sim. E é claro que tem as versões live action do Homem-Aranha. A que eu mais gosto é a do meio mesmo, né? Do Tobey Maguire, claro, né? Eu sou raiz. E é claro que as versões animadas do Aracnídeo. Mas é claro que eu gosto mais do espetáculo Homem-Aranha. Quer dizer, eu gosto das animações dos anos 90, né? E também é claro que essa do espetáculo Homem-Aranha, ela é muito impactante. Porque foi aí que eu comecei a conhecer melhor o personagem e também entender o porquê que ele é o Homem-Aranha e porquê que ele me inspirou tanto nesse desenho que infelizmente foi cancelado porque a Disney comprou os direitos. Ou seja, um desenho que estava no seu auge, não estava ruim, estava indo bem. Ele ia até ter várias temporadas, mas só teve duas por culpa da Disney. Então, esse é o meu vídeo sobre o Homem-Aranha. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Ah, e outra coisa. Ai, Peter, eu espero que você tenha uma vida feliz. Quem sabe eu escrevo uma história sobre a Marvel, onde termina com você e a Mary Jane, e você estando nos Vingadores e tendo uma vida feliz. Até com as indústrias Parker. Até que o nome soa legal. Tchau.